refletir com os irmãos essa tarde. Gênesis, capítulo 22, versículos 1 a 18. Peço que você permaneça em pé em reverência à palavra do Senhor. Não vai demorar muito, não. Amém? Gênesis, capítulo 1. Jimmy, vem para cá. Gênesis, capítulo 22, versículos 1 a 18. Passados esses acontecimentos, Deus submeteu a Abraão a uma prova, convocando Abraão, Abraão, ao que ele redarguiu: eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Ali sacrifica-o como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou a seus servos: permaneçam aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros de seu filho Isaque. Ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo, o cutelo. Enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou seu pai, Abraão. Meu pai, ao que replicou prontamente Abraão: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, e depois amarrou o filho e colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão, apanhou a faca para imolar o seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão! Ao que prontamente ele respondeu: eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo. Não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu próprio filho. Então, Abraão deu àquele lugar o nome Yahvé Jireh, o Senhor proverá. Por isso, até nossos dias se diz: no monte do Senhor se proverá. O anjo do Senhor bradou uma segunda vez do céu, chamando Abraão, e declarou: juro por mim mesmo, palavra de Yahvé, o Senhor, porquanto me ofereceste este gesto, não me negando teu filho amado, teu único filho, esteja convicto de que eu te cumularei de bênçãos. Eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar, e tua descendência conquistará as cidades de todos que se levantarem contra ti. Por intermédio de teus inúmeros descendentes, serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Amém, queridos? Glória a Deus, você pode se sentar. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Amém. Queridos,
e amados irmãos, esse é um texto que todos nós conhecemos. Sim ou não? Sim. Esse é um texto que todos nós sabemos do que se trata. Abraão, já avançado em dias, seu filho Isaac também já tinha aproximadamente seus 25 anos de idade, quando o Senhor lhe chama para um gesto. Deus não está chamando Abraão para um gesto qualquer. Deus não estava chamando Abraão para um sacrifício qualquer. Deus estava chamando Abraão para a adoração. Irmãos, conseguem perceber isso? Deus está chamando Abraão para a adoração. Abraão era um adorador, sim ou não? Sim. Hã? Sim. Abraão era de fato um adorador. Abraão, muitos episódios da palavra de Deus, nós vemos Abraão fazendo esse mesmo gesto, construindo altares ao Senhor, sacrificando ao Senhor em adoração. Nós vemos isso em vários momentos da palavra de Deus, sim ou não? Sim. Abraão era um adorador, mas Deus queria fazer de Abraão um adorador excelente. Deus não quer de mim e de você uma adoração qualquer. Deus não quer receber de mim e de você um gesto qualquer. Deus quer receber de mim e de você uma adoração excelente. Entendemos isso, queridos? Percebam comigo como Deus constrói em Abraão um adorador excelente. Abraão já era um adorador, nós todos concordamos com isso. E Deus, para gerar em Abraão um adorador excelente, requer de Abraão o quê? Requer de Abraão o quê? O que ele mais amava. O princípio do caráter, o fundamento de um caráter de um adorador excelente, passa por essa verdade. O adorador excelente é aquele que não tem nada acima de Deus em sua vida. Nada acima de Deus em sua vida. Abraão foi abençoado e foi visitado por Deus dessa maneira magnífica. Por quê? Porque ele não negou ao Senhor absolutamente nada. Ao longo de todo o Antigo Testamento, nós vemos que a forma de adorar a Deus era por meio de quê? Vamos? Sacrifícios, não é verdade? A forma que cada um tinha para adorar a Deus é por meio de sacrifícios. Então nós, desde o Antigo Testamento, até porque o Novo Testamento não anula o Antigo Testamento, mas sim o reafirma. Então, se o Antigo Testamento nos apresenta que a adoração envolve sacrifício, no Novo Testamento e na nova aliança que temos no Senhor Jesus, como é feita a adoração? Também com sacrifício. A adoração requer sacrifício. A adoração requer sacrifício. Será que você pode falar comigo essa frase? Para quê? Porque o pregador é chato, carente de atenção dos outros, para ficar repetindo? Não. Mas para que isso fique bem marcado na minha e na sua mente. Adoração requer sacrifício. Mais uma vez. Adoração requer sacrifício. A última vez. Adoração requer sacrifício. Adoração requer sacrifício. Queridos, quando nós pensamos em adoração, eu não quero que você diga para mim, até porque nós já construímos, a nossa primeira sapata aqui, sobre a qual nós vamos continuar construindo aqui algumas verdades. Mas, queridos, eu quero que você, para você mesmo, responda, para mim, o que é adoração?
Esqueça o que nós falamos, que a adoração requer sacrifício, mas diga para você mesmo, você não precisa responder para mim, mas para você mesmo, responda o que é adoração. Responda para si mesmo o que é adoração. E por que é importante nós demarcarmos isso? Porque, queridos, adoração é um pilar da vida cristã. Adoração é um pilar da vida cristã. Vida cristã sem adoração não é vida cristã. Vida cristã sem adoração não é uma vida dedicada ao Senhor, não é uma vida que agrada a Deus e, portanto, é uma vida distante da presença de Deus. Adoração requer sacrifício. Adoração é um pilar da vida cristã. Logo, na nossa língua portuguesa, nós temos uma figura de linguagem chamada silogismo. E dentro desse silogismo, nós podemos também dizer que, se adoração requer sacrifício, e sacrifício é um pilar da vida cristã, nós podemos dizer que vida cristã é sacrifício. Não é lógico? Sim. Sim ou não? Sim. Então, queridos, se nós conseguirmos construir aqui essa base, nós podemos também dizer e começar a buscar na palavra de Deus o que de fato é essa adoração. Qual é a adoração que Deus espera de mim e de você? Será que é possível viver as transformações que nós necessitamos, que nós buscamos em adoração? São perguntas válidas, sim ou não? Para muitos irmãos, muitos cristãos, a adoração não passa de uma das músicas que nós cantamos aqui. A adoração não passa, no momento de louvor eu sinto um negócio assim, um calor tão bom. Que bom, hoje eu adorei ao Senhor. Aí vai para casa, encerrou esse momento, ou às vezes até alguns, tendo adorado, uma palavra já desconectou com Deus. A adoração se encerra ali. Adoração, querido, para um cristão não é um momento, não é os louvores, não é o que eu sinto em determinado momento. Adoração é um estilo de vida. Hoje em dia nós falamos muito de estilo de vida, não é verdade? Existe o estilo de vida fitness, existe o estilo de vida do empreendedor, existe o estilo de vida e o mindset, muito se fala isso, né? Mas qual é o estilo de vida do adorador? Adoração é de fato um estilo de vida. E por causa desse estilo de vida, nós podemos sim alcançar grandes transformações. Queridos e amados irmãos, uma das coisas mais poderosas que nós podemos fazer no Evangelho, na vida para Deus, vivendo para o Senhor, é viver e se comprometer com o estilo de vida adorador. As profundas e mais tremendas transformações que nós podemos experimentar, elas são produzidas, promovidas através da adoração. Querem provas disso? Queridos, primeira prova disso é porque a adoração não é um gesto nosso. Quem aí tem vontade todo dia de adorar a Deus? Sejamos sinceros. Quem de nós acorda hoje, eu estou com a vontade de adorar a Deus? Nós acordamos, hoje eu estou com a vontade de ficar na cama. Hoje eu estou com a vontade de comer não sei o quê. Hoje eu estou com vontade de ir não sei aonde, estou com vontade de conversar com alguém. Estou com vontade disso, daquilo outro. Talvez a adoração venha lá no final da lista. E nós lembramos que o pastor falou no domingo que eu tenho que ser um adorador. Mas, queridos, vejamos. Qual eram as motivações de Abraão? Poxa, hoje eu vou acordar, vou desfrutar do meu filho. Sim ou não? Sim. O filho que foi tanto aguardado, o filho da promessa, o filho que foi gerado com tantas lágrimas. E agora, Deus requer esse filho. Por quê? Porque a adoração requer
Hã? Já esqueceram? Adoração requer Sacrifício. Portanto, adoração não é algo que é gerado por mim e pela minha própria vontade, mas adoração não é algo que fazemos para Deus, mas é algo que Deus promove em nós, à medida que nós também nos rendemos a Ele. Não quer dizer que a adoração não é eu que adoro, é Deus que vai se adorar através da minha vida. Mais ou menos. Queridos irmãos, a própria palavra de Deus nos mostra essa verdade. Os irmãos estão dispostos a construir um raciocínio bíblico aqui comigo? Amém? Amém. Então, estamos juntos nessa jornada? Vamos construir um raciocínio? Então, quando nós vamos construir um raciocínio, apaga o que está na mente, apaga o que está na sua mente e vamos juntos, texto a texto, para construirmos um raciocínio aqui. Amém? Amém. Vamos ler, queridos, juntos, Salmo 22, versículo 25. Livro dos Salmos, capítulo 22, versículo 25. Não, desculpa, não aqui, gente. Vejam o que diz o Salmo 22, versículo 25. De ti vem o meu... Da onde vem? Da onde vem o louvor? Da onde vem? Vejamos. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei meus votos na presença dos que o temem. O próprio Davi declara, o adorador excelente que foi Davi, ele mesmo declara: o meu louvor não é fruto dos meus próprios lábios, o meu louvor não é fruto das minhas próprias vontades, mas o meu louvor vem do Senhor. Ou seja, a adoração, ela começa no próprio Deus. E qual é a razão para isso? Ora, nós falamos aqui em João 4:24, o próprio Senhor Jesus nos diz que chegará o tempo e já é a hora em que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, nós já entendemos que a adoração é algo que vem de Deus, e a adoração precisa ser em espírito e em verdade. Quem promove verdade no nosso coração? O Espírito Santo, sim ou não? Sim. Então, queridos, se o louvor vem de Deus, se a adoração vem de Deus, e portanto, se o Espírito, se Deus é Espírito, importa que os adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. A obra da adoração em mim é uma obra do Espírito Santo. Não é do meu próprio espírito. Do nosso próprio espírito, talvez a gente vai adorar qualquer outra coisa, menos Deus. Nós vamos adorar o nosso sono, nós vamos adorar o nosso prato preferido, nós vamos adorar o pecadinho de estimação que nós guardamos no bolso, nós vamos adorar os nossos vícios, nós vamos adorar as pessoas que nós queremos que estejam perto de nós, nós vamos adorar quaisquer coisas, menos o Senhor. Romanos 8,16, nós já aprendemos isso na semana passada. O Espírito de Deus confirma, testifica com o nosso Espírito que nós somos. Se é o Espírito de Deus que testifica ao nosso Espírito, então a adoração, ela também vem de Deus e é testificada ao nosso Espírito. Se eu quero adorar a Deus, eu preciso estar com o coração aberto e submisso à voz do Espírito de Deus. A pastora Sônia acabou de contar um testemunho maravilhoso aqui. Eu até fiquei refletindo essa madrugada sobre isso. O que ela viveu ontem foi muito semelhante à experiência do próprio Abraão. Recebeu a visita do Senhor, sentou à mesa com o Senhor. E para onde vem isso?
Adoração. Adoração que transforma cenários. Adoração que envolve todas as coisas. Adoração que promove a comunhão. Adoração que transforma uma atmosfera, uma realidade. Sim ou não? Sim. Hã? Sim. Vejam, queridos. Adoração que nos transforma de dentro para fora. Porque ela é obra do Espírito Santo de Deus. Tem uma canção que eu amo muito, que diz exatamente isso. Se eu quiser adorar a Deus, eu preciso ouvir o Espírito. Se eu quiser adorar a Deus, eu preciso ouvir o Espírito de Deus. Por quê? Porque a verdadeira adoração, ela não é da minha capacidade, mas sim vem do Espírito de Deus. Entendemos isso? Conseguimos concordar nisso? Então, queridos, a partir daí vamos mergulhar um pouco mais fundo para fundamentar essa verdade. Amém? Estão comigo? Vamos a Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Obrigado. Queridos, nós sabemos bem, conhecemos bem esse texto, e todos nós já falamos e concordamos que a adoração requer o quê? Sacrifício, não é? Então vejam comigo o que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui. Talvez você nunca entendeu esse texto dessa forma. Eu não estou dizendo que eu descobri aqui a roda, tá? Mas é a palavra de Deus que nos informa dessa maneira. Vejam comigo. Portanto, irmãos, suplico-lhes. É uma súplica. Sim ou não? Sim. Que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, e que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Não é o que eu acho que Deus vai receber, mas é do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Em outras traduções, descrito, esse é o nosso culto racional. O que quer dizer isso? Sobre o que Paulo está escrevendo? Paulo está usando uma linguagem sacerdotal. Ele está falando de quê? De entrega. Entrega de quê? O sacrifício. Se Paulo está remetendo à linguagem sacerdotal, resgatando a origem do sacrifício, ele está falando de quê, em última análise? De que ele está falando? Qual é o tema que ele está abordando aqui? Adoração. Ora, ele está falando, irmãos, entreguem os seus corpos. Sacrifiquem os seus próprios corpos. Apresentem ao Senhor os seus corpos como um sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus. Ele está falando de adoração. Ou seja, quer adorar a Deus? O que você vai fazer? Sacrifica quem? Sacrifica quem? Aqui, ó. Apresente o seu próprio corpo. Não é apresentar o corpo do irmão. Não é? Apresentar o corpo do irmão. Olha lá, Deus. Vai lá, toca aquele varão, homem, cabra safado. Né? Às vezes na adoração a gente fica muito assim, lembrando do que fizeram contra nós, do que apontaram contra nós, no meio da adoração. E a gente está aqui e no meio da música, claro que a música nos envolve, tem um envolvimento emocional, porque a música desperta isso, mas em vez de nos conectarmos com Deus, nós estamos conectados com experiências que vivemos, com traumas, com dores, com o que ouvimos, o que passou na semana. Não! Na adoração, o que nós fazemos? Eu entrego o meu próprio corpo a Deus como um sacrifício puro, santo e agradável, do tipo que Deus considera agradável.
Não é o que é mais confortável para mim. Adoração requer. Hã? Já esqueceram? Está dura a palavra já? Vai durar. Adoração requer sacrifício. Então o que eu entrego ao Senhor tem que ser no molde de Deus. E não aquilo que eu quero entregar. Por quê? Porque nós já aprendemos, a adoração vem de Deus e volta para Deus. É o Espírito Santo que opera em nós, nos levando à adoração, sim ou não? Se é o Espírito Santo que nos opera em nós, nos conduzindo a operar a adoração, então eu preciso entrar no molde de Deus. Não é essa a conclusão lógica que nós tomamos a partir desse versículo? O apóstolo Paulo então reafirma essa verdade no versículo 2, dizendo o quê? Por isso, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Por isso, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Percebam comigo aqui, queridos. O apóstolo Paulo ele começa o texto falando justamente sobre o quê? Sobre a adoração. Entendemos isso? Estamos juntos nisso? Ele começa falando sobre a adoração, o sacrifício do qual Deus se agrada. E aqui no versículo 2, ele reafirma essa postura de adoração e nos mostra qual é o resultado prático da adoração. Primeiro ele diz que devemos entregar a nossa vida ao Senhor como um sacrifício do qual Deus se agrade. E qual é a consequência prática disso? Uma mudança no nosso modo de pensar. Aqui nós temos o nosso primeiro ponto de reflexão. Adoração transformadora. Adoração transformadora nos leva a levar a Deus, elevar a nossa alma a Deus, com um culto racional, sim ou não? Sim. Vejam, queridos, o Paulo aqui não está escrevendo, não está falando sobre canções, ele não está falando sobre sensações, ele está falando como entregar a nossa própria vida como um sacrifício vivo. Sacrifício vivo. O que é sacrifício vivo? Sacrifício vivo significa que as coisas que eu mato, elas não permanecem mortas. Eventualmente, elas vão querer voltar, sim ou não? Sim. Sim. Se eu sacrifico algo ao Senhor, se eu tenho um sacrifício vivo, isso significa que em algum momento, o sacrifício vai querer sim ou não? Sim. Então percebam aqui comigo, queridos. Se hoje eu sou atacado em uma determinada área da minha vida, sou tentado em uma determinada área da minha vida, e eu sacrifico isso ao Senhor. Senhor, eu não vou me envolver mais com isso. Esse é o meu sacrifício, essa é a minha renúncia. Estou matando a minha carne, não quero mais envolvimento com isso. Eu entreguei ao Senhor. Isso vai permanecer lá? Não. Volta e meia, pode ser que essa mesma coisa volte a querer me tentar. E aqui, queridos, me permitam abrir um parênteses. Não está no escopo, é apenas um parênteses que Deus me orienta a falar aqui. Nenhum desejo é autônomo. Nenhum desejo é autônomo. O que quer dizer isso? As coisas que eu desejo, elas não nascem por si só. Os desejos, eles vêm daquilo que nós consumimos. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14, Pedro nos diz isso. Portanto, tendo os olhos cheios de adultério, praticam, se mergulham na lascívia, na imoralidade. Ele repreendendo os irmãos. Por quê? O que significa isso?
Os olhos vão se enchendo de adultério. Então, o que essa pessoa vai viver? Vai ser santa? Não. Né? Ela vai cometer um pecado, sim ou não? Sim. É muito semelhante, queridos, a algo que nós vivemos bem. Todos nós temos rede social, sim ou não? Sim. Basta você procurar uma coisa na rede social e aquilo se torna uma cadeia. Tudo que você está procurando, ele parece que ele joga em tudo, né? Então, por um dia você, poxa, está ali e de repente aparece um negócio, uma picanha, não sei aonde. Aí você curte aquilo ali. Aí começa, picanha fatiada, picanha no alho, picanha no azeite, picanha na manteiga, picanha... E aí, daqui a pouco, quando você termina de ver, você possa com vontade de comer uma salada. Não é isso? Hã? Não. A gente tem vontade de comer o quê? Por quê? Nós enchemos nossos olhos de picanha. Pronto. Na nossa vida espiritual é isso. Nossos desejos, eles nascem daquilo que nós consumimos. Aquilo que eu mais consumo é aquilo que vai se tornar um desejo no meu coração. Então, queridos, se nós queremos vencer a batalha contra a própria carne, como a pastora Sônia muito bem disse, é necessário lavar os talheres. É necessário esvaziar os nossos olhos do que não presta. Aquilo que nós mais consumimos são as coisas que vão gerar desejos no nosso coração. Muitos irmãos estão perdidos. Sabe por quê? Por causa de alguns seriados. Por causa de alguns seriados. Eu conheço um rapaz que ele começou a assistir um seriado. Que era um seriado de cadeia, coisa assim de um irmão que entra na cadeia tentando levar outro irmão que já estava preso, um negócio desses. Só que o ator que fazia aquele seriado, ele é homossexual, declaradamente homossexual, luta pelas pautas homossexuais. Então, de repente, esse rapaz chegou para mim e conversou comigo, falando, olha, eu comecei a ter pensamentos homossexuais, não sei o que está acontecendo comigo, nunca senti isso. Eu não sou gay, não quero isso na minha vida. Rapaz crente. Mas eu não sei, de repente eu comecei a ser afligido por esses pensamentos. Me ajuda em oração. Existem coisas que não são só oração. Existem coisas que necessitam uma investigação. E Deus me orientou naquele momento, o que você está abastecendo os seus olhos? E ele me falou, estou assistindo isso, vejo aquilo outro, pronto, está aí. Ele parou de assistir o seriado e foi liberto. Existem coisas pequenas, detalhes da nossa vida, coisas que nós consumimos, que começam a gerar em nós desejos que nos afastam de Deus. O mundo e tudo o que nele há jaz no maligno. Ah, mas é bom, é um seriado, não sei o quê. Bom, essa semana eu tive um tempinho, eu e a pastora Sônia começamos a assistir um seriado sobre a casa de Davi. Né? E logo nas primeiras cenas, o primeiro episódio é fantástico. Apresenta Samuel, a autoridade de Samuel, como Deus confronta, aquela coisa maravilhosa. O segundo episódio já... muito misticismo, muita coisinha, muita conversinha. Ah, não, isso aí já não prestou. Eu sei nem se eu vou dar consequência a assistir o negócio. Por quê? Porque nós não conhecemos, obrigado, as intenções por trás. Isso que nós estamos falando de um seriado de temática bíblica. Imagina um seriado, uma novela, um filme, qualquer coisa, que não tem essa preocupação. Aquilo que nós enchemos os olhos é aquilo que vai gerar desejos no nosso coração. Quem enche os olhos das coisas desse mundo vai desejar o quê? Mas quem enche os olhos da palavra de Deus vai desejar o quê? Pronto. Né? Quer adorar a Deus? Comece gerando um desejo por adoração. Como é que eu começo gerando um desejo por adoração? Enchendo os meus olhos. Hã? Exato. Exato. Entendemos isso, queridos?
Então, queridos, nós já vimos como a adoração nos modula e nos leva a um culto racional. Eu oferto a Deus a minha mente, eu apresento a Deus a minha mente, na minha mente eu sou transformado. A transformação que eu preciso, ela vem da onde? Da oração? Do jejum? Da campanha dos 7 milagres? Da campanha do fulano de tal? Sobe 7 vezes um monte, desce multiplicando. É assim? Hã? A transformação vem da adoração. Paulo escreve em Romanos 12, 1 e 2. Primeiro você sacrifica. E a consequência prática é a transformação. Né? Primeiro você sacrifica. A consequência prática é a adoração. Não, gente. Primeiro a adoração, depois a transformação. A adoração é transformadora. Primeiro eu sacrifico a Deus, apresento a Deus o meu corpo, a minha vida, como um sacrifício puro, vivo, santo e agradável a Deus. E a consequência prática disso é a transformação que eu necessito. É as coisas que eu quero me libertar, mas eu não consigo largar. São os pensamentos que muitas vezes assaltam a minha vida, assaltam meu coração, assaltam a minha mente, assaltam a minha saúde, assaltam a minha paz no lar, assaltam a minha comunhão com Deus. E eu busco a Deus, eu oro, Senhor, tira isso, tira isso, tira isso. Deus não vai tirar, enquanto eu não me posicionar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A adoração leva à transformação. Enquanto eu adoro, o Senhor transforma. Enquanto eu adoro, enquanto eu me apresento ao Senhor, Ele me recebe. Então as coisas que estão em mim que precisam ser transformadas, as situações que eu estou vivendo que precisam ser transformadas, as coisas que passam pela minha cabeça que precisam ser transformadas, até mesmo aflições que eu estou sofrendo, que precisam também de uma intervenção dos céus. Todas essas coisas são transformadas a partir da adoração. No meio da adoração, nós oferecemos um culto que Deus se agrada. Com a adoração verdadeira, a nossa mente é transformada. Então, antes, a dificuldade que eu tinha para buscar as coisas de Deus, agora eu tenho facilidade. Agora os meus desejos começam a estar apontados para as coisas dos céus e não para as coisas da carne. Agora, a ansiedade que tomava o meu coração se transforma em paz. A tristeza, a depressão que ameaçava a minha alma, agora se converte em alegria plena no Senhor. Por quê? Porque agora eu sou um adorador. Querem mais bases bíblicas para isso? Salmo 34, versículos 1 a 3. Vejam o que a palavra de Deus nos diz. Salmo 34, abra sua Bíblia comigo. Versículos 1 a 3, a palavra de Deus nos diz assim: louvarei o Senhor em todo tempo. Não ouvi. Louvarei o Senhor Em todo tempo. Em todo tempo envolve a aflição? Envolve a aflição? Envolve. Em todo tempo envolve a dor? Envolve. Envolve a doença? Envolve quando eu estou com raiva? Envolve quando eu estou frustrado? Envolve quando eu dou aquela topada assim no cantinho do dedo, no frio? Sabe? Envolve, sim ou não? Envolve. Porque todo tempo, a adoração é estilo de vida. Em todo tempo agora. Não é aqui. Não é só aqui, quando nós levantamos as mãos e cantamos ao Senhor. A adoração é em todo tempo. Veja o que Davi está dizendo aqui. Louvarei o Senhor em todo tempo, os meus lábios sempre O louvarão.
Efésios 5, a partir do versículo 18, a palavra de Deus nos diz: quer promover o ambiente, convide o Espírito Santo para a sua casa? Falem entre vós o quê? Com salmos, hinos, cânticos espirituais. Quer gerar um ambiente de adoração? Comece a falar de Deus. Comece a falar das coisas de Deus. Nossas palavras têm poder. A forma com que nós nos comunicamos, as coisas que nós mais falamos, podem atrair coisas para dentro da nossa casa. Sejam elas boas ou más. As palavras que eu digo no meu dia a dia podem atrair a presença de Deus ou podem rechaçar a presença de Deus. Mas entendam comigo, onde Deus não está, não fica vazio. O lugar onde Deus não está, não fica vazio. As trevas vão tomar aquele lugar. O Senhor Jesus nos ensina isso muito bem, em Lucas capítulo 11. Não é? Então, onde Deus não está atuando, quem está atuando? É Satanás. Então, parecia que estava tudo bem. De repente, a comunhão do lar. Tudo ótimo. De repente, uma discussão por causa de um talher, usando o exemplo da pastora Sônia, por causa de um talher, a comunhão é interrompida. Começa uma briga. Aí um já fica sem falar com o outro. Aí já, pronto, Satanás já venceu. Entendam, queridos, para remover, para restaurar, não é fácil, é uma luta. Portanto, queridos, nós vemos aqui Davi nos dando esse grande conceito, nos dizendo que a adoração ela deve ser contínua, constante. A adoração não pode ser interrompida. Os meus lábios sempre louvarão. Os meus lábios sempre louvarão. Nós já contamos aqui testemunhos sobre isso. Como as nossas vidas muitas vezes são afligidas, assaltadas por situações que surgem com grande emergência. Mas nós devemos fazer o quê? Nos render à dor do momento, à frustração do momento, ao sentimento do momento. Me permitam, queridos, me permitam. Nós vivemos uma cultura que valoriza em exacerbação os sentimentos. Me entenda bem. Deus não está nem aí para o que você está sentindo ou deixando de sentir. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Isso está escrito em Romanos 1,17. Em Hebreus, no capítulo 9, a palavra de Deus nos diz, o próprio Senhor nos diz: o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, não me agradarei dele. Nós vivemos sempre muito pensando, o que está sentindo, o que fulano vai pensar. É uma cultura de dodói. Temos que ter paciência, porque a igreja é hospital. Não é. A igreja é o quartel-general de Deus na terra. Ainda que, como qualquer quartel-general, tem uma enfermaria. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. A igreja não é um hospital, não é um lugar para acolher os dodóis. A igreja é um lugar onde talvez seja necessário dar um tapa na cara da pessoa. Acorda, meu irmão! Acorda! Olha o tempo que você está perdendo quando Jesus está voltando. E nós buscando um sentimento, eu não sinto isso, eu não sinto que é o tempo de eu largar isso, eu não sinto que é o tempo de eu fazer a vontade de Deus, eu não sinto, tá bom, vai ficar sem sentir nada. E quando o Senhor Jesus voltar, o tempo está já urgente, até mesmo o Espírito Santo vai ser removido, e aí que não vai sentir nada mesmo.
nós vamos acordar para a realidade do Evangelho? Ou nós vamos ficar aí, murmurando junto com os perdidos? Deus quer que o seu povo o adore, não apenas nas circunstâncias favoráveis. Pai, caiu um dinheiro na minha conta que eu não estava esperando. Oh, glória a Deus! Né? Recebi uma ligação de um cara me xingando, uma pessoa me afrontando. E aí o que eu faço? Né? Já cuspimos impropérios sobre essas pessoas. Adoração já pegou por quê? Jesus não parou de adorar a Deus, nem mesmo em meio às chicotadas. A adoração de Jesus não foi com palavras, mas com as suas ações. Na primeira chicotada, Jesus tinha poder de falar: não, eu não desci aqui para isso. Então, primeiro, morre você, e as pessoas iam ser fulminadas na hora, se ele assim o quisesse. Mas o seu objetivo era adorar o Pai. E adorando o Pai, ele suportou a cruz, as chicotadas, as humilhações, os golpes todos. E honrou o Pai, adorando o Pai. Por sua obediência, ele nos remiu. Então, queridos, a nossa adoração não pode ser cessada. Talvez existem momentos em que nós não vamos ter palavras de adoração, mas podemos ter atitude de adoração. E nada mais é mais agradável a Deus do que atitudes de obediência. Adoração transforma circunstâncias, sim ou não? Sim. Nós aprendemos que a adoração transforma a nossa mente, sim ou não? Sim. Aprendemos que a adoração promove em nós uma alegria constante, sim ou não? Sim. E nós agora vamos aprender como a adoração transforma as circunstâncias. Por conta do tempo, me permitam relatar, não vamos ler, mas em Atos, capítulo 16, nós vemos uma cena tremenda. Paulo e Silas estão anunciando o Evangelho na cidade de Filipos, na Grécia. E ali eles são presos, detidos. Justamente ou injustamente? Injustamente. Os irmãos estão comigo ou não? Vou repetir. Paulo e Silas estavam pregando o Evangelho em Filipos. Eles são açoitados em praça pública e lançados na prisão. Justamente ou injustamente? Injustamente. Injustamente. Se hoje entrar aqui uma guarda, uma capitania da polícia, levar todos nós presos, o que nós faríamos? Talvez entre nós começaria algumas vozes murmuratórias. Outros, não, me larga, seu isso, seu aquilo, outro, me larga, seu filho do diabo, seu filho, não é? Ou outros, chegam, não, eu não queria nem estar aqui, foi o pastor que me convenceu, a culpa é dele lá, foi o pastor lá, ficou me ligando, mandando eu vir para a igreja, a culpa é dele, prende ele. Não é verdade, queridos? Sejamos sinceros. Sejamos sinceros, né? Por quê? Porque isso é a nossa natureza carnal. Essa é a nossa natureza carnal. Nós somos assim mesmo. Mas, queridos irmãos, nós vemos o exemplo, não apenas de Jesus, mas agora aqui no exemplo de Paulo e Silas. Eles seguiram adorando a Deus mesmo em meio a uma tremenda injustiça. Foram presos, açoitados. E entendam, querido, a prisão em Filipos não era algo confortável, como nós vemos hoje. Tá? Nós vemos a prisão hoje, tem lá uma bancadinha para o preso deitar, tem um banheirinho. Isso é luxo, perto do que eram as prisões do passado. As prisões do tempo de Paulo, sabe como eram? Eram lugares apertados, pequenos, sem banheiro, que nessa época não tinha banheiro. Quem quisesse fazer as suas necessidades, fazia exatamente onde estava, porque as pessoas que estavam presas tinham um toco menor do que essa caixa de som.
um toco de madeira fincado no chão, menor que essa caixa de som. E as pessoas eram acorrentadas a esse toco com pés e mãos, então elas ficavam literalmente quase de cócoras, o tempo todo assim. Isso era prisão. E agora imagina uma pessoa que passou por açoites em praça pública, marcas nas costas, sangue, talvez feridas até mesmo abertas. E pessoas desse jeito aqui, ó, estendendo as feridas para que elas se abrissem ainda mais. Estendendo a pele para que as feridas fossem ainda mais rasgadas. Essa era a prisão desse tempo. Paulo e Silas estavam nessa condição. Até que um olha para o outro e fala, olha só. Você lembra daquele cara que bateu na gente? Lembra? O que a gente vai fazer com ele, hein? Vamos orar para Deus matar a filha dele? Vamos orar para Deus matar o seu tempo? Vamos orar para Deus fazer isso, fazer aquilo outro, virar ele do avesso? Hã? Essa era a conversa deles? Não. A conversa deles era, Silas, como é que aquele livro que a gente aprendeu lá em Corinto? Ah, Paulo, acho que é assim, vou começar. Começava a cantar, o outro acompanhava, daqui a pouco o outro falava. Você canta um agora. Ah, lembra aquele livro que a gente compreendeu lá nos irmãos lá na Galácia? Começa a cantar. A adoração começa a envolver. A adoração começa a anestesiar a própria dor deles. E tendo as suas próprias dores anestesiadas, sabe o que acontece? Deus começa a mudar a mente deles. Logo o pensamento dele não estava mais na dor. Estava assim na adoração. Cara, a gente está preso porque estamos cumprindo o propósito. Glória a Deus que a gente está incomodando as trevas aqui. Se não fosse isso, nós estaríamos aí soltos de qualquer forma. Se nós estamos aqui porque nós estamos incomodando as trevas. E aí começa um ambiente ser gerado naquela prisão a ponto de um terremoto vigoroso atingir aquele lugar. As prisões caem, as correntes caem. Os próprios portões da prisão caem. Por causa do quê? Da adoração. E aqueles homens que anteriormente estavam presos, amarrados num toco, feridos, com todos os motivos do mundo para reclamar e chorar, mas porque eles se dispuseram a adorar, Deus lhes deu liberdade. E não apenas liberdade, lhes deu liderança. Porque se você ler o texto, o capitão da guarda se desespera e ameaça se matar, e Paulo diz, não faça isso contra a tua própria vida, não. Nós estamos todos aqui. Quantos presos, vendo as cadeias caindo, primeira coisa que eu vou fazer, então o pé daqui. Nós mesmos faríamos isso. Mas Paulo e Silas falaram, não. Vai ficar todo mundo no lugar. Isso aqui Deus tem uma cobra para fazer aqui. Deus tem algo para fazer aqui. E por causa da adoração deles, não foram só libertos, mas uma família inteira é convertida ao Senhor Jesus. E na casa daquela família nasce a igreja dos Filipenses. Quantas almas foram alcançadas por causa de uma dupla de homens que não se renderam à própria dor, mas adoraram mesmo na adversidade. Deus transforma circunstâncias em meio à adoração. Eu não sei o que você está atravessando. Eu também nem preciso saber. Mas eu afirmo para você, categoricamente, meu irmão, que Deus, por meio da adoração, pode transformar tudo ao teu redor. Deus, no caso de Paulo e Silas, eles estavam adorando. E a adoração não nos deu apenas liberdade, mas também abriu um caminho para o milagre. Mudou a realidade deles, sim ou não? Sim. Então, queridos, entendam isso comigo. Talvez hoje há pessoas aqui que estejam aprisionadas. Entraram aqui em cadeias da sua própria alma, em cadeias com sentimentos, em cadeias colocadas por Satanás. Mas assim como o Senhor fez com Paulo e Silas,
Em meio à adoração, um terremoto dos céus pode acontecer na minha e na sua vida, nos trazendo liberdade, nos libertando das coisas que nós estamos ainda cativos. Por meio da adoração, Deus pode sim abrir um caminho para um milagre. Quem está precisando de milagre? Hã? Ih, tem ninguém. Ô, que bênção. Essa igreja é abençoada mesmo. Não tem ninguém precisando de milagre. Hã? Está precisando de milagre? Abre a tua boca e adora o Senhor. Está precisando de milagre? Consagre a tua vida ao Senhor. Entregue a sua vida como um sacrifício puro, santo, vivo, agradável a Deus. Porque é no meio da adoração que Deus abre um caminho para o milagre. E sobretudo, é no meio da adoração que Deus muda a nossa realidade. Paulo e Silas entraram prisioneiros, saíram evangelistas. Talvez existam circunstâncias que nós estamos atravessando hoje, que a nossa postura seja tal como um prisioneiro. Mas Deus pode nos mudar a nossa realidade. Eu vou repetir isso. Talvez existam circunstâncias hoje nas quais nós nos sentamos acorrentados, paralisados. Mas em meio à adoração, essa realidade vai ser transformada. Por isso, queridos, mediante tudo isso que nós aprendemos, nós precisamos entender que a adoração, ela não vem de nós mesmos, mas ela nasce de um coração que está aberto para a atuação do Espírito Santo de Deus. Sim ou não? Ela nasce de um coração que está aberto para a condução do Espírito Santo de Deus. Sim ou não? Sim. E por meio da adoração, a nossa mente é transformada. Por meio da adoração, nós temos alegria invisível. Por meio da adoração, circunstâncias são transformadas ao nosso redor. Por meio da adoração, nós somos libertos. Por meio da adoração, Deus abre portas onde elas não existem. Por meio da adoração, Deus traça diante dos nossos pés uma trilha para o milagre. Diante da adoração, a nossa realidade é transformada. Portanto, queridos, o convite da graça de Deus para mim e para você hoje é assumir uma postura de adorador. Assumir uma postura de adorador. Queridos, nós temos falado muito aqui sobre fortalecimento espiritual. Na verdade, nós temos falado isso sobre se fortalecer no Senhor, se fortalecer na força do Senhor. Em Efésios 6, a palavra de Deus nos diz isso. E nós entendemos que essa força de Deus, ela não vem simplesmente como um botão que Deus liga, mas é o Espírito Santo que nos fortalece. Sim ou não? Sim. Se é o Espírito de Deus que nos fortalece para vencer, a adoração, em última análise, é invocar o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Pedro nos deixa isso muito claro no capítulo 5 da sua primeira carta. Não entristeçam o Espírito Santo da promessa. Se é Ele que nos ensina a adorar, se é Ele que nos conduz à adoração, queridos irmãos, não podemos negligenciar a obra do Espírito Santo na nossa vida. Ele é o nosso companheiro. A pastora Sônia sempre diz aqui, quem que nos merece? O que nós vamos fazer precisa primeiro passar por um filtro de aprovação do Espírito Santo de Deus. Como eu vou saber o que agrada e o que não agrada ao Espírito Santo de Deus? Ora, não nos esqueçamos do que está escrito em Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo
que se existe nisso algum louvor a Deus, é nisso que eu devo pensar. É com essas coisas que eu vou ocupar a minha mente. São esses talheres que eu vou usar para abastecer a minha alma. Queridos irmãos, Oh, meu Pai. o mundo está do jeito que está. As igrejas estão morrendo. As igrejas do Senhor nessa nação estão morrendo porque têm calado a voz do Espírito Santo de Deus. Arabachou, que ela macia, ela cara, ela macia, ela macia. Deus tem falado em meio ao seu povo. E o seu povo tem sido rebelde contra a voz do Espírito Santo de Deus. O resultado está aí. Existem lugares que você não anda 100 metros sem topar com 4, 5 igrejas. E qual o impacto que o povo de Deus tem causado nessa nação, nos bairros onde estão? Qual o impacto que nós, como cristãos, temos causado dentro da nossa casa? Qual o impacto que nós, como cristãos, estamos causando dentro da nossa família? Dentro dos ambientes que nós frequentamos? Se não tem impacto algum, a resposta é simples. Nós não estamos vivendo debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Everton, quem é você para dizer isso? Irmão, a Bíblia nos diz que nós devemos julgar conforme os frutos. Se os frutos que eu tenho colhido não são bons, é porque a semente que está no meu coração não é boa. João 7,24 nos diz: não julgueis pela aparência, mas sim conforme a santa doutrina. Nós devemos parar um pouco e olhar para dentro de nós. Abandonar um pouco a hipocrisia de achar que o problema está sempre no outro, está fora de nós. Será que não vale a pena nós pararmos um pouco e encarar o próprio espelho? O que tem feito com que a minha vida não adore o Senhor? O que ainda está presente em mim que faz com que a minha adoração não flua? O que ainda está dentro da minha vida que tem afastado o Divino Espírito Santo, que me conduz à adoração, que me fortalece, que transforma a minha tristeza em alegria, que transforma a minha maneira de pensar, que me eleva a Deus em adoração, que gera bons frutos e, sobretudo, me leva ao arrependimento e à humildade. Queridos, Deus está falando aqui. Abraão, em sua experiência, descobriu um novo nível de intimidade com Deus. Abraão, porque não recusou ao Senhor aquilo que era mais amado por ele, descobriu um novo nível de intimidade com Deus. Abraão foi o único homem na terra que pode dizer que sentiu o que Deus sentiu. Quando Abraão levanta o seu tacape para imolar o seu próprio filho, ali está compartilhando com Deus o próprio sentimento de ver o seu filho entregado na cruz. Abraão se encontra um nível de intimidade com Deus. Tanto é que ele agora descobre: o Senhor proverá. Foi necessário viver mais de 100 anos para descobrir isso. Mas a revelação, a palavra de Deus tem sido entregue a mim e a você. Será que vai ser necessário que nós protelemos isso? Até o momento que nós não tivermos mais forças, até o momento que nós estivermos dependendo dos outros, até o momento que a nossa mente perca a sanidade.
Até o momento que Satanás nos enrola até o pescoço com as suas correntes. Queridos, se Deus está nos dando a oportunidade hoje, não vamos negligenciar o convite da graça de Deus. Se o Senhor está nos chamando à adoração, vamos adorar. Se o Senhor está nos chamando à comunhão, vamos adorar. Vamos adorar. Vamos adorar. Vamos adorar. Ah, você não sabe a circunstância que eu estou vivendo, não importa, adore o Senhor. Adore com as suas palavras, adore com as suas atitudes, adore com a tua entrega, adore com a tua renúncia, adore com a tua persistência, adore com a tua busca incessante por encontrar o Senhor na sua palavra. Adore ao Senhor. O adorador não tira férias, não tem folga. O adorador adora e adora porque ama o Senhor. Tem uma música aí sendo cantada dizendo que estou perdendo tudo com amor e alegria. Será que nós estamos realmente abrindo mão de tudo para servir ao Senhor? Abrindo mão de prazeres, abrindo mão de confortos, abrindo mão de desejos, da nossa própria vontade. O que nós estamos abrindo mão de fato para adorar o Senhor? Talvez, se nós quiséssemos pontuar aqui situações que apontam para isso, pela graça de Deus, que nós somos poderosos, nem somos mais fortes que ninguém, não. Eu e a pastora Sônia teríamos alguns testemunhos para dar. Mas uma coisa eu posso afirmar para vocês: se nosso coração estiver disposto a viver como um verdadeiro adorador, essa experiência que o pastor Sônia teve será apenas o início do que o Senhor há de revelar para mim e para a sua alma. Você crê nisso? Você deseja isso? Você deseja isso? E é importante nós falarmos isso, porque quando nós falamos de desejo, o desejo pelo Senhor, ele suprime todos os outros, coloca todos os outros abaixo. E é aí que o inimigo atua, dizendo: olha, tem certeza que você quer isso? Se você fizer isso, não pode mais aquilo outro. Se você fizer isso, vai ter que largar aquilo outro. Como é que você vai viver sem isso? Como é que você vai viver sem aquela pessoa? Como é que você vai viver sem isso, sem experimentar aquilo? Ou nós entendemos que o Senhor é suficiente, mas nós vamos continuar dando topadas nesse mundo, buscando o Senhor onde ele não pode ser encontrado. O adorador busca só o Senhor. Se esse é o teu desejo, de encontrar o Senhor em adoração, de se tornar um verdadeiro adorador, eu quero te dar alguns minutos para que você faça uma oração. Na primeira oração que você fez nessa noite, talvez você tenha falado ao Senhor: Deus, eu quero essa mesma experiência, eu quero a tua presença na minha casa, eu quero a fluência do teu Espírito no meu lar, eu quero a fluência do teu Espírito na minha vida. Deus ouviu a sua oração. E por isso, Ele te deu o caminho para chegar nesse ponto, através dessa ministração. Então, o que Deus quer ouvir agora não é: Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero a tua presença, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero desfrutar disso. O que o Senhor quer ouvir agora de mim e de você, e esse é o teu desafio,
O que o Senhor quer ouvir é o que você está disposto a entregar para alcançar um caráter adorador. O que você está disposto a entregar ao Senhor? O que você está disposto a abandonar? O que você está disposto a sacrificar para encontrar o Senhor? O Senhor Jesus nos diz que aquele que ama o reino de Deus e quer viver no reino de Deus é como um homem que descobriu em um campo abandonado um grande diamante. Então ele vai, vende tudo que ele tem só para poder comprar esse campo, porque ele sabe que o tesouro está ali. O tesouro da palavra de Deus tem sido nos anunciado. O tesouro da presença de Deus, do Espírito de Deus, tem nos sido revelado. E que nós estamos dispostos a largar para simplesmente assumirmos um compromisso com um caráter adorador. Você pode começar a fazer a sua oração. E por meio da sua oração, da sinceridade do seu coração, creia que o Senhor vai sim responder a tua alma. E se você crer, e se houver sinceridade no teu coração, você vai sair dessa reunião com um novo caráter. Um caráter adorador. Uma mente transformada pelo Espírito Santo de Deus. Cheio da alegria dos céus no teu coração. E verá o Senhor abrir caminhos onde eles não existem. Porque a adoração verdadeira transforma as circunstâncias. Amém? Enquanto nós ministramos essa canção, continue a tua oração. Eu quero te seguir, com alegria te servir. Não importa o que tuas mãos vão fazer ou não por mim. Quero obedecer, tua palavra vou viver, teu caráter revelar, por amor então oferecer minha vida a ti, por gratidão, pois quero te amar com o amor que tens por mim. Dou minha vida a ti, em gratidão, pois quero te amar com o amor que tens por mim. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, foi ministrada nessa hora. Senhor, eu sou apenas um mensageiro, Senhor. E, Senhor, a tua palavra, Senhor, quando ela é ministrada, Senhor, ela não exclui, Senhor, pastor, mas ela fala mais forte, Senhor, ao coração do ministro. Por isso, Pai, em nome de Jesus, esse mesmo senso, Senhor, de urgência que toma o meu ser, que o Senhor, ó Deus, o instale, Senhor, em cada coração que se abre para o teu Espírito nessa hora. Senhor, todos nós já dissemos, ó Deus, que nós queremos o Senhor na nossa casa, queremos o Senhor na nossa vida, queremos, ó Deus, viver no poder do teu Espírito. Senhor, já respondeu
queremos tomar atitudes ou declarar palavras bonitas ao Senhor apenas. Senhor, nós não queremos, Senhor, apenas tomar decisões nesse momento baseadas na emoção. Senhor, que tem o Espírito de verdade no nosso coração. Nós entregamos ao Senhor toda a nossa vida. A tua palavra nos diz, Senhor, que nós temos a mente de Cristo em 1 Coríntios 2,16. E, Senhor, nós queremos sim nos comprometer, ó Deus, com o desenvolvimento de um caráter adorador, para que a mente de Cristo verdadeiramente governe a nossa vida. Senhor, como Paulo escreveu, nós queremos nessa tarde entregar, Senhor, a nossa vida como sacrifício puro, santo e agradável ao Senhor, como culto racional. E que esse culto, Senhor, jamais tenha fim na nossa vida, porque nós aprendemos, ó Deus, que o adorador não tem pausa, não tira férias, a oração é incessante. E nós queremos te adorar em todo o tempo, te adorar, Senhor, em meio às dores, te adorar, Senhor, na bonança, te adorar, Senhor, na tempestade, te adorar, Senhor, quando a despensa está cheia, e te adorar, Senhor, quando nós enfrentamos a escassez. Nós, ó Deus, queremos ser adoradores, e o adorador não olha para as circunstâncias, o adorador, ele simplesmente abre a sua boca, para adorar ao Senhor, em todo momento, em toda circunstância, em todo tempo. Nós queremos, ó Deus, adorar ao Senhor. E em cada coração que se abre ao Teu Espírito nessa tarde, o Senhor comece a forjar um caráter adorador. E nós sabemos, Senhor, o que nós estamos pedindo. Isso não é um botão que o Senhor liga dos céus e amanhã, Senhor, já seremos grandes adoradores. Nós sabemos, ó Deus, que se nós clamamos, ó Deus, para sermos adoradores, o Senhor vai nos apertar, o Senhor vai nos colocar em circunstâncias para, Senhor, provarmos ao Senhor que estamos falando sério nessa tarde. Que nós não estamos apenas falando, Senhor, baseado em nossas emoções, mas, Senhor, que essa decisão permaneça, Senhor. Que a decisão, Senhor, de encontrar o Senhor em meio à adoração permaneça. Que não seja uma decisão volátil, Senhor, que muda conforme as marés. Mas, Senhor, que nós possamos permanecer nessa decisão. Queremos sim ser adoradores, porque amamos o Senhor e amamos a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, opere isso em nossa vida. Eu quero te seguir, com alegria te servir. Não importa o que tuas mãos vão fazer ou não por mim. Quero obedecer, tua palavra vou viver, teu caráter revelar, por amor obedecer. Cante comigo. Eu quero te servir, com alegria te servir. Não importa o que tuas mãos vão fazer por mim. Quero obedecer, tua palavra vou viver, teu caráter revelar, por amor então oferecer minha vida a ti.
amar o Senhor com o mesmo amor que Ele tem entregado a você, então o mínimo que você pode fazer nessa tarde é declarar o teu amor ao Senhor. Eu te amo, Jesus. 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 Filho de Deus, que a morte venceu pra me salvar. Hoje livre eu sou para adorar Jesus Cristo, meu Rei. A ti vou cantar. Eu te amo, Jesus, Filho de Deus, que a morte venceu pra me salvar. Hoje livre eu sou para adorar Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Aleluia. A você que nos acompanha pelo Facebook, um forte abraço, Deus te abençoe. Comprometa-se com essa verdade. Viva como um adorador. E você verá o Senhor transformar tudo em seu ser. Amém? Deus te abençoe.